E aqui na Praça do Triunfo vamos entrar no Alcázar. Alcázar são essas muralhas que protegem as residências reais, monarcas. Ha passado el tiempo, no he dejado ni un momento de pensar en los viejos sueños, en las noches de conciertos en un bar. Ha pasado el tiempo y no sé por qué te cuento esto. Será que Já chega aqui logo já com um jardim bonito e uma muralha romana, da época romana. A grande fortaleza era muçulmana, a paredona lá de proteção era muçulmana. E eles ainda pegaram, aproveitaram a muralha romana para reforçar, para segurar entre as paredes muçulmanas antes de se tornar católica. esta madrugada que parece nunca acabar, esta noche de angustiosa calma? Esse jardim bonito aqui chama Pátio Isso. Não existia, eles não sabiam. Só quebraram aqui, era da época muçulmana, que tinha essa fonte que significa o sangue tem sempre que estar correndo. Isso tudo é da era, né, época muçulmana. Aqui isso aqui estava fechado, eles descobriram só na era católica que tinha esse pátio aqui. Eu achava só que era uma muralha fechada. E aí descobriram esse jardim que tinha para onde corria a fonte. Esta madrugada que parece nunca acabar, esta noche de angustiosa calma. Esse é o grande pátio do Alcázar, é o pátio da montaria. A ponte da montaria. E lá está o palácio, que seria o Palácio Real. Aqui dentro fica o salão do almirante. Os almirantes, né, na época do comércio com as Índias, eles tinham um grande prestígio. Tinha até um salão aqui dentro do Alcázar, porque o almirante é que fazia as negociações para saber. O cara queria, eu quero ir às Índias. Aí ele contava a história para ele, para convencer ele ou não, para ver se o governo, se os reis davam subsídio para ir até lá buscar. Então, como tinha subsídio, era financiado, e aí, obviamente, a monarquia ficava com uma parte, vinha até aqui, entrava no salão para negociar com o almirante, se o almirante dava permissão ou não para ir até as Índias. Hasta que la luz se haga esta noche oscura de mi alma. Esta madrugada que parece nunca acabar. Aqui na sala de audiência tem a representação da Virgem Maria, os dois grandes navegantes, né? Américo Vespucci de vermelho e Cristóvão Colombo aqui de amarelinho aqui do lado. São Telmo, Santiago e tal. Nós mostrando a Virgem Maria com os navegantes, tamanha importância deles. A gente vai entrar aqui no Palácio de Dom Pedro, que foi o que mandou construir esse palácio dentro do Alcázar para ele. Já com a porta já era muçulmana aproveitada, toda trabalhadinha, cheio de detalhes, cheio de informação. Só essa porta aí tem informação para dedéu de cada detalhe desse aí, da era muçulmana. Ha pasado el tiempo, no he dejado ni un momento de pensar en los viejos sueños, en las noches de conciertos en un bar. Esse aqui é o Pátio das Donzelas, já era muçulmana, da árabe, reino almohade. Eles mantiveram a ocupação católica, eles mantiveram a maioria do pátio, essas entradas, esses tetos, esses arcos assim, são da era, também bem característicos. E só depois, a parte de cima, né, no século da ocupação, que eles colocaram esse teto e as colunas de mármore. Então ficou uma coisa mais híbrida, mas ainda
com a cara muçulmana. Inclusive os detalhes, e essa porta ela é original muçulmana, isso aí é século XII, algo assim, eu não sei, não tenho certeza, mas ainda era muçulmana, ela é toda entalhada no detalhe. A porta é toda cheia de detalhe, tudo feito à mão, com aquelas geometrias árabes, os tetos também em madeira, com brasões e representações, é todo detalhadinho. No meio do pátio, as laranjeiras, que foram trazidas pelos muçulmanos e se adaptou super bem a essa região do sul da Península Ibérica. Eles usam as laranjeiras como símbolo muçulmano, mas ficou como símbolo ibérico. Esta madrugada que parece nunca acabar, esta noche de angustiosa calma. Aqui nesse salão, à direita do pátio, fica a alcova real. E aí tem lá, ó, as conchas, que é símbolo de fertilidade. Dormia o rei do lado e a rainha do outro. Quiero despertar porque no puede ser verdad esta mala hora. Aqui uma parte mais privada da realeza, os pátio das bonecas, onde eles mais conviviam e tudo, não tinha acesso ao público, não atendiam ninguém. Seriam assim mais as dependências da realeza. Esse aqui é o Salão dos Embaixadores, é onde ficava o trono do rei. E ele manteve a sala muçulmana, que o teto é uma abóbada que para os muçulmanos simboliza o universo, o céu. E o rei fica embaixo, no trono dele. Anexo às dependências reais tem o Jardim de las Flores, um jardim enorme, com muitas laranjeiras, claro, mas muitas árvores e desenhos, aqueles detalhezinhos todos que muçulmanos fazem muito bem. Un momento de pensar en los viejos sueños, en las noches de conciertos en un bar. Anexo ao palácio fica o Jardim de las Flores, os jardins reais, gigantesco, não dá nem para filmar inteiro, não é? Muitas árvores, todos aqueles detalhes de jardinagem e cerâmica da era muçulmana árabe aqui em Sevilha. Anexo ao Jardim de las Flores fica o Jardim del Labirinto Viejo, também chamado de Jardim de la Cruz, que tem essas partes assim. E ele é todo cheio de detalhes. Seria a parte mais bonita do jardim, cercado. Pode ver que é todo cercadão. Ó. E aonde foi filmado a parte de Game of Thrones. Aquela parte que parecia mais árabe, lá com a Daenerys. Foi filmado aqui nesse jardim, né? Várias passagens nesse jardim. Bajo el cielo sin estrellas de Madrid, pero hoy no encuentro la ilusión que me quemaba dentro. Nada más llegar a esta ciudad que nos devora. Dime dónde estás, que te quiero ver y dejar pasar esta mala hora. Esta madrugada que parece nunca acabar, esta noche de angustiosa calma.
despertar porque no puede ser verdad esta mala hora. Esta madrugada que parece nunca acabar, esta noche de angustiosa calma. Para jogar essa água aqui, os muçulmanos conheciam as técnicas romanas dos aquedutos, né? E aí fizeram só para alimentar aqui, movimentar, para arejar aqui pelas carpas. Esse tanque de carpa chamado estanque de Mercúrio. Tô batendo forte pra caramba, bonito pra caramba. Começando a tour aqui no Pátio da Bandeira. Simplesmente um pátio onde se fundou a cidade de Sevilha. Aqui onde tem esses espaços aqui, é umas escadas que dão acesso a ruínas arqueológicas da cidade original fenícia, antes dos romanos, chamada Ispal. Depois, quando os romanos tomaram, passaram a chamar Hispalis, a cidade de Sevilha, e depois virou Sevilha depois de muito tempo, mas ainda há referências como Isparente ou alguma coisa assim como a cidade de Sevilha. Mas aqui se fundou a cidade de Sevilha. O sítio arqueológico foi aberto em 15 a 20 anos atrás, só que estava demorando muito e estava incomodando muito a população, porque isso aqui ficou tudo aberto, cheio de obras, e aí por falta de dinheiro resolveram tapar e voltar com um pátio de bandeiras. Infelizmente se perdeu esse sítio arqueológico fenício da origem da cidade de Sevilha. Começando aqui um tour guiado do bairro de Santa Cruz, o bairro judeu de Sevilha, cheio de quinas e cheias de histórias importantes. E por esse túnelzinho que passa da praça do Pátio das Bandeiras que inicia aqui o bairro de Santa Cruz, essa fonte importante. Aquela aguinha lá vem daquele aqueduto lá de dentro do Alcázar dos Reinos. E que tem várias ruelas aqui no bairro de Santa Cruz. A juderia, ó. O bairro de juderia. Aqui essa porta tem cunho histórico importante. Aqui a juderia, aqui se inicia a juderia, o bairro judeu, que sempre tiveram uma ótima relação com os reis católicos. Mas um rei, acho que foi o rei Juan, que ficou rei muito pequenininho, que o pai morreu, entrou um rei regente que era contra os judeus. E esse rei regente, ele mandou fazer essa porta, fechar com grades, essa e a outra saída, e fechou os judeus aqui dentro e contra a população judia da época. Só que um guarda que tinha boa relação, não sabe se querendo ou não, deixou esta porta aberta. Então, essa porta, quando houve um ataque dos reis à noite para matar todos, houve uma matança generalizada dos judeus aqui, e por esse guarda tendo deixado essa porta, outras foram fechadas, muitos judeus morreram, essa praça virou Praça Vida, Pátio Vida, do bairro judio, porque foi por essa porta aqui, que deixada aberta, que muitos judeus se salvaram na época. Enquanto aquele pátio chama Pátio Vida, aqui chama Pátio Morte, porque os judeus na matança que vieram correndo por essa calle, por essa rua, os que vieram para cá, saíram no Pátio Vida, se salvaram pela porta aberta. E os que ficaram aqui, infelizmente, morreram todos na matança pelo rei regente, aqui no século XV. Aqui nessa casa tem essa portinha aqui, esse dizer, né? Essa janelinha que tinha uma cabeça de caveira, uma lenda de uma moça que era judia desse bairro, que se apaixonou por um soldado cristão, só que o pai era contra. Então o soldado cristão diz que o pai contou para o rei que o pai estava fazendo uma conspiração contra o rei. Então o pai foi decapitado, ela se sentiu traída. Então na morte dela, ela decidiu, morava nessa casa, ela decidiu cortar a própria cabeça e colocar ali. Tinha uma caveira até um tempo atrás. E é por isso também aqui no Pátio Morte. Então dizem que a caveira representava a morte, e muitos acham que é da fugida errada dos judeus, por isso que se chama Pátio Morte. Mas a caveira ficou aqui até um tempo atrás, só que a dona dessa casa atual, a filha, era tanta gente aqui batendo foto da caveira, que ela decidiu tirar e só fechou lá a portinha, e aí já não tem mais a caveira da moça traída.
haga esta madrugada. Aqui nessa praça, dentro do bairro de Santa Cruz da Juderia, quem morou nessa casa foi o escritor Dom Juan Tenório. Morou nessa casa durante muitos anos em Sevilha e escreveu a história do Dom Juan com aquelas apostas com um amigo que bebiam muito, as apostas de ser mulherengo, e ele conseguiu, o Dom Juan conseguiu conquistar várias mulheres. As apostas deles eram todas relacionadas à quantidade de mulheres, conseguiu uma mulher que estava para morrer e tal. A história de Dom Juan foi escrita e se baseou aqui dentro desse bairro em Sevilha. Essa rua estreita aqui é a Calle Pimenta. Tem uma lenda, aqui ficava todo o comércio judeu e era tanto cheiro ruim de tanto comércio aqui, é uma rua muito estreita para isso, que ficava um cheiro ruim. Então um comerciante não vendia nada, estava a ponto de falir, ele fez uma promessa para Deus que se eu vender alguma coisa hoje, pediu a Deus isso, e Deus castigou ele, botando ele a chorar bolinhas de pimenta, e ele saiu com os olhos todos inchados. Aqui é a lenda que tem, por isso que chama Calle Pimenta, aqui no bairro de Juderia. Aqui chama Praça dos Veneráveis porque tem as exposições de Velázquez, que é um dos grandes pintores espanhóis, que é daqui de Sevilha, e Murillo, que ficou aqui. Enquanto Velázquez foi para Madrid, ficou mais famoso, Murillo ficou aqui. E Murillo era um pintor supersticioso. Uma mulher leu a mão dele e disse que ele morreria num casamento. Então ele passou a não ir em casamento nenhum, e não foi no seu próprio. A mulher dele ficou revoltada, que depois acabou até casando com ele. E pior que ele não morreu num casamento. E aí disseram que foi o casamento dele com Deus, para dizer que a vidente lá, a leitora da mão, estava correta, mas não foi, né? Morreu sem a boda nenhuma, passou a não ia nem mais a batizado, essas coisas assim, de tanto medo que ele tinha. Que nos devora, dime dónde estás, que te quiero ver y dejar pasar esta mala hora. Essa aqui chama Calle del Agua, porque por dentro do muro, esse muro é medieval, né? Passava aqui, pela época aqui, o aqueduto, e as pessoas ouviam o barulhinho da água, então chamava Calle de Água porque é o barulhinho da água dentro da parede aqui do muro. Aqui de frente desse jardim, Sevilha é conhecida como a cidade das óperas. Tem 153 óperas passadas em Sevilha. A mais famosa, o Barbeiro de Sevilha, foi escrita aqui. A personagem principal, a Rosina, por isso chama balcão, ficava ali pela ópera, ela ficava num balcone olhando o jardim, por isso que chama aqui Balcão de Rosina. Essa ópera, a história se passa a moça debruçada ali, e você pode alugar, você pode frequentar a casa do Balcão de Rosina. Deve ser caro, né? Porque é histórico, né? É importante para a cidade pra caramba. Essa praça aqui dá origem ao bairro de Santa Cruz. Aqui existia uma sinagoga chamada Santa Cruz, que foi umas que foram deixadas. Depois destruíram a sinagoga e construíram uma igreja que foi destruída no terremoto de 1755. E aí não colocaram de volta a igreja de Santa Cruz, mas colocaram uma cruz com detalhes judeus, ornamentações judias, mas símbolos católicos, inclusive a própria cruz. Mas está em reforma aí. Então não dá pra ver. Mais um mês a gente poderia ver a Santa Cruz melhor. Aqui é a rua mais estreita do bairro de Santa Cruz, do bairro da Juderia. Pequenininha, estreita, sai logo da praça Dom Juan, tá lá o Dom Juan. Essa aqui é a Praça Cruz, e é estranho ter o nome Praça Cruz, justamente no bairro judeu. O que acontecia é que aqui tinham várias tabernas aqui, e as pessoas que bebiam pra caramba e acabavam fazendo xixi. E como a praça não dá pra ver não, mas tem um caimento,
o xixi acumulava tudo nessa quina aqui. E o dono dessa casa, já revoltado, botou essa quina, tirou a quina para não ficar cheio de xixi. Mesmo assim, eles continuaram fazendo xixi. Então o que ele teve a ideia? Como já era na época católica, ele botou uma cruz aqui, botou essas cruzes, o próprio dono da casa, para espantar. As pessoas não queriam fazer mais xixi na frente de Deus. Então, por isso que chama Praça Cruzes, colocada pelo próprio dono. Mas como as ruas da Juderia eram muito estreitas, as carroças passavam e detonavam as fachadas da casa. Então, pegavam a pedra que moía os moinhos, que moía todos os grãos, era uma pedra muito cara, um mármore muito duro. As casas que tinham muita posse, os que eram muito ricos, colocavam ela na parte de baixo para proteger das porradas de carroça. E também representava, como a pedra era muito cara, que a pessoa era muito rica. Essa aqui o cara devia ser muito rico, porque são 18 pedras. Então é uma casa rica e aí é uma ostentação também colocar pedras de moinho na parte de baixo da fachada da casa. Te quero ver e deixar passar esta mala hora. Esta madrugada que parece nunca acabar. Essa aqui é a Calle Mármores, onde se fundou Hispalis, a cidade romana. Ela iniciou aqui, sabem disso por causa das colunas. Os sítios arqueológicos acharam essas colunas, tem duas mais que foram totalmente restauradas e colocaram em outro lugar. Inclusive, as duas restauradas, as duas são símbolo de Andaluzia. Andaluzia, a bandeira de Andaluzia, tem Hércules no meio e as duas colunas no meio. Esse mármore é um mármore, na verdade não é mármore, é granito trazido do Egito. Quiero despertar porque no puede ser verdad. Esta mala. Eu não pude filmar, tinha uma porta aberta, mas tinha uma casa com uma fonte interna dessas mouras dentro. Mas aí é particular, eu não pude filmar, mas estava ali, cara, e ele disse que a maioria das casas aqui tem essa fonte interna, um pátio interno com fontes bem características árabes. Você vê quanto tempo deve ter essa casa, né? Hasta que la luz se haga esta noche oscura de mi alma. Este é Miguel, um bom guia que nos guiou, muito especial, um homem muito bueno. Muchas gracias. Terminando aqui o nosso tour com o pôr do sol maravilhoso aqui na Giralda. Abre então. Se tiver envenenada. Aí você morre. Então, ó.